Nós vamos falar hoje sobre um assunto muito importante, mas assim que as pessoas discutem muito pouco, né? Que é o problema da água, a questão hídrica. Não sei se vocês viram os jornais, muitos jornais e telejornais repercutiram muito nos últimos 2 dias o fato de que o Brasil, nos últimos 30 anos, perdeu aproximadamente 15% da sua superfície hídrica. Isso é algo muito preocupante. Então, assim, quando a gente fala sobre a questão da água na Terra, né, assim, a água cobre aproximadamente 70% da superfície terrestre. Por isso, algumas pessoas dizem que a Terra deveria se chamar planeta Água e não planeta Terra, em função dessa ampla cobertura, né, da superfície da Terra pela água e pelo fato de que a água é um elemento muito importante. Boa noite, Pierre. Obrigado pela presença. Então, assim, né, nós quando falamos até do corpo humano, né, costumamos dizer assim, para começar, o corpo humano é composto 70% por água. Então, assim, a água, ela é fundamental para todas as atividades humanas, né? Se você imaginar assim na sua casa aí, para tudo que você precisa da água o tempo inteiro, né? Para tomar banho, para beber, para lavar as mãos, para limpar a casa, para lavar roupa, enfim, para o saneamento. Então a água, ela é fundamental o tempo inteiro para todo mundo e apesar disso é tratado com um descaso muito grande e se fala muito pouco sobre a realidade hídrica do país e do globo, né? A gente sabe assim que eu fiz uma provocação no título da nossa live de hoje, né? Se a água está acabando. Assim, costumam dizer, aqueles que se dedicam especificamente à pesquisa dos recursos hídricos, né? Que o volume de água existente no planeta, ele é o mesmo desde que o planeta foi criado. A água, se o planeta não cria mais água, né? A água ela é sempre a mesma, obedecendo um ciclo hidrológico. Lembra que você estudou lá né, quando você estava no ensino fundamental, no ensino médio, né? E você estudou, né, a evaporação, a condensação e infiltração da água. A água ela obedece um ciclo hidrológico o tempo inteiro. Então, às vezes as pessoas dizem assim, mas olha só, se a água que existe no planeta é sempre a mesma e ela obedece sempre esse ciclo, como é que a gente fala de falta d'água? O homem tem usado de uma forma tão desregrada, tem poluído tanto, tem usado tanto, que o ciclo hidrológico natural ele não consegue dar conta de repor o tempo inteiro esse volume de água necessário ao nosso consumo. Algumas pessoas estão dizendo que está travando o vídeo. Confirma aí, está travando? Alguém está sentindo isso? Estão conseguindo ver bem? Enfim, está tudo certo? Então vamos continuar. Então, o ciclo hidrológico ele permanece. Obrigado, gente, obrigado pelo retorno. Então deve ser a internet da pessoa que diz que está travando, porque está normal. Então, assim, o ciclo hidrológico ele é sempre o mesmo, né? Então, assim, em tese, não deveria faltar água, né? Obrigado, Célia, está normal aí em Minas Gerais, obrigado. Então não deveria faltar água. Às vezes até, assim, isso é uma coisa curiosa, né? As pessoas, tem um texto sobre a questão hídrica que a pessoa aborda esse tema, né, do ciclo hidrológico, e aí ela diz o seguinte, que a água que a gente bebe hoje já foi o xixi dos nossos avós, considerando que há um ciclo hidrológico permanente. A água é sempre a mesma, ela vai e volta o tempo inteiro. O que ocorre hoje é que o homem tem degradado tanto, né, os espaços naturais, poluído tanto e usado de uma forma tão desregrada que a natureza não dá conta de repor essa água o tempo inteiro. Olha só, da quantidade de água existente na Terra, de toda a água que nós temos no planeta Terra,
97% dessa água é água salgada. E os outros 3% de água doce. Mas esses 3% de água doce, 2% estão em forma de geleiras nas calotas polares, no Polo Norte e no Polo Sul. E apenas 1% poderia ser considerado de água disponível, que é a água dos rios, a água dos lagos, a água dos lençóis freáticos, né? A água dos aquíferos. Essa seria a água disponível. Então, assim, do total de água existente no planeta, grande parte não está disponível ao homem, né? Na verdade, 99% da água que existe no planeta não está disponível, por ser salgada ou gelo. É claro que aí alguém pode dizer assim, mas hoje já existe o processo de dessalinização da água, ou seja, né, um processo que é possível você retirar o sal da água do mar e torná-la potável. É verdade, mas esse é um processo ainda muito caro, né, e que causa uma série de outros problemas. Então, assim, a gente tem que se ater à questão desse 1% que a gente tem disponível em forma de rios, lagos, aquíferos, etc. E além de então ter pouca água doce no mundo, né, assim, no total existente, essa água está muito mal distribuída. Por exemplo, existem regiões do planeta onde o volume de água é pouquíssimo, como por exemplo o Oriente Médio, o norte da África, a Ásia Central. Semana passada nós falamos aqui do Afeganistão, né? O Afeganistão, por exemplo, tem mais da metade do seu território constituído por deserto. E aquela região ali onde se situa o Afeganistão, né, naquela região da Ásia Central ali toda, tem vastas áreas desérticas também. Então são exemplos de áreas com pouquíssima água. E algumas regiões são mais privilegiadas com essa quantidade de água. E o Brasil é uma dessas áreas privilegiadas. O Brasil possui 12% do total da água doce disponível no globo, 12% se concentra em território brasileiro. Mas aí também aqui no Brasil, apesar de, assim, muita gente fala sobre isso, né, que é um falso privilégio, no sentido de que essa água também no Brasil não está bem distribuída, né? A água no Brasil ela se concentra demasiadamente na Amazônia, né? Grande parte dos nossos recursos estão na Amazônia. Além, né, de estar ali a maior bacia hidrográfica do planeta, a bacia amazônica, também ali se localiza o maior aquífero do planeta, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Então, assim, aqui no Brasil, eu falei que a maior parte dos nossos recursos hídricos está concentrado na Amazônia, e nós temos o Nordeste como a região mais crítica em termos hídricos. Uma parte considerável da região Nordeste do Brasil é constituído pelo clima semiárido, né? Principalmente a área chamada de polígono das secas. Então essa região, a região Nordeste é a mais prejudicada em termos de recursos hídricos. E a região amazônica, a região mais privilegiada. Mas aí a gente observa uma situação, né? A região amazônica é a menos povoada do Brasil, quer dizer, onde está a menor população tem a maior quantidade de água. E a região Nordeste, Sudeste e Sul, que são as regiões mais populosas do Brasil, se comparada com a Amazônia, tem relativamente pouca água. Então a região mais populosa do Brasil é a área também onde os recursos hídricos não são tão fartos assim. A riqueza hídrica brasileira, ela se dá em função principalmente das suas grandes bacias hidrográficas, como a bacia amazônica, a bacia do Tocantins-Araguaia, do São Francisco, do Paraná, do Paraguai, né, estão entre as grandes bacias brasileiras. Lembrando que a bacia amazônica, ela não é uma bacia exclusivamente brasileira, ela abrange terras dos nossos vizinhos, né, como a Bolívia, o Peru, a Venezuela, são exemplos de países que têm parte dos afluentes da bacia amazônica. E, para além dessas grandes bacias, nós temos em território brasileiro grandes aquíferos. Um aquífero, eu não sei se você lembra quando você estudou, se você já estudou sobre isso, aquíferos são gigantescos depósitos de água, às vezes não tão gigantescos assim, que existem no subsolo de um território. E nós temos os dois maiores aquíferos do mundo estão localizados no Brasil.
Um é o aquífero Guarani, também chamado de aquífero do Mercosul, porque ele abrange terras do Brasil, do Uruguai, do Paraguai e da Argentina, daí ser chamado de aquífero do Mercosul ou aquífero Guarani. No Brasil, ele se estende por terras do Mato Grosso do Sul, de Minas, de São Paulo, do Paraná, de Santa Catarina e, além disso, nos nossos países fronteiriços, o Paraguai, a Argentina e o Uruguai. O aquífero Guarani ele é um gigantesco depósito de água, né, de boa qualidade. Ele já é aproveitado parcialmente, mas precisaríamos de ter políticas hídricas mais substanciais no Brasil, porque ele está numa região de forte atividade agropecuária e também de muitas áreas industriais. Então, assim, há o risco, se não houver ali, né, uma fiscalização permanente, um cuidado permanente, que essas águas possam ser contaminadas pela atividade da agropecuária ou pela atividade industrial dessas regiões. E lá na região amazônica, que já tem, né, a maior parte da nossa água em termos de recursos hídricos, está o maior aquífero do planeta, chamado de aquífero Alter do Chão. Ele abrange principalmente áreas do estado do Amazonas, do Pará e do Amapá. O aquífero Alter do Chão, localizado na Amazônia, segundo especialistas, sobretudo pesquisadores da Universidade do Ceará e da Universidade do Pará, o aquífero Alter do Chão ele tem um volume de água tão gigantesco que daria para sustentar de água doce toda a população global atual por mais de 200 anos, né? Isso se, obviamente, fosse bem aproveitado. Então, assim, nós observamos que o Brasil realmente é um país bastante privilegiado. Agora, lembrando sempre que essa água está muito concentrada na Amazônia. Então, vamos imaginar assim, vamos imaginar numa situação hipotética que acabe a água da região sudeste. Como trazer a água da Amazônia até o sudeste? Eu não estou dizendo até que não exista tecnologia para isso, mas imagine o custo de viabilizar isso. Por isso, o cuidado dos recursos hídricos em todas as regiões do Brasil deve ser muito importante. No Brasil, nós criamos, nas últimas décadas, mecanismos para tentar preservar, gerenciar melhor os nossos recursos hídricos, começando pela Agência Nacional da Água, a ANA, né? É a Agência Nacional da Água, mas que funciona mal, na verdade, né? Nessa questão do planejamento em nível nacional dos nossos recursos hídricos. Foi criado o Comitê das Bacias Hidrográficas para gerenciar as bacias hidrográficas de todas as regiões. Poucos desses comitês funcionam bem, até pelo fato de que eles não têm um orçamento próprio, enfim, falta estrutura para que eles funcionem bem. As grandes bacias hidrográficas do Brasil, elas, para além do fornecimento de água, né, para as indústrias, para a irrigação, elas são as nossas grandes produtoras de energia. Mais de 70% de toda a energia, na verdade mais de 80% de toda a energia elétrica produzida no Brasil, ela é produzida por hidrelétricas, ou seja, ela é produzida por água. Então nós temos uma dependência gigantesca das nossas bacias hidrográficas, não só para a agricultura, para a atividade industrial, para o consumo doméstico, mas para a produção de energia. Por isso nós dependemos muito no Brasil do clima, né? Para ter energia, né, suficiente para manter o país, nós precisamos contar com as chuvas todos os anos. Nós precisamos, né, contar que chova regularmente para que a gente tenha tanto uma produção agrícola regular, quanto para que tenhamos energia em nossas casas. Sem isso, o Brasil não funciona. É claro que nós vivemos uma época de negacionismo muito grande, e aí você convencer as pessoas de que é fundamental cuidar para reduzir o desmatamento, cuidar para manter as nascentes, etc., que isso é fundamental para manter o ciclo de chuvas e o ciclo hidrológico, para muita gente isso não faz sentido. Então você imagina você explicar para um negacionista que manter a Amazônia é fundamental para chover no sudeste, para chover no sul, para chover no centro-oeste. Parte das chuvas que caem aqui no sudeste, elas são provenientes do processo de evapotranspiração que ocorre na Amazônia. Mas explicar para uma pessoa ignorante, sobretudo para um negacionista, que isso ocorre, é muito difícil, né?
Então, assim, as nossas grandes bacias, elas dependem desse regime de chuva e elas são as nossas grandes produtoras de energia. Quando a gente diz, né, que essa pesquisa que saiu essa semana, que foi de grande repercussão, que 15%, né, da superfície hídrica do planeta ela deixou de existir nos últimos 30 anos, quais foram as principais causas disso? Então, assim, né, entre as principais causas, o aumento do consumo, tanto industrial quanto por irrigação principalmente, a poluição, o desmatamento, o aumento da temperatura global e grandes obras como a construção de hidrelétricas e grandes rodovias. Então, esses são entre os fatores que têm contribuído para reduzir a superfície hídrica do Brasil. Essa maior redução ela se deu no Pantanal, porque a pesquisa ela fez por área, por bioma, né? Assim, quanto reduziu na área da Amazônia, quanto reduziu na área do Pantanal, quanto reduziu no Cerrado, quanto reduziu na Caatinga, quanto reduziu na Mata Atlântica, quanto reduziu nos Campos Gaúchos, né? Então, o Pantanal foi a região que mais reduziu a sua superfície hídrica, sendo que o estado do Mato Grosso do Sul, entre os estados brasileiros, foi aquele que sofreu a maior redução. Houve uma redução de 57% no estado do Mato Grosso do Sul. E aqui, olha só, como eu falei, o desmatamento tem uma relação fortíssima com isso. E o Pantanal tem sido uma das regiões mais degradadas dos últimos tempos em função do avanço da criação de gado e de cultivos, sobretudo da soja. E o equilíbrio do Pantanal, talvez você lembre quando você estudou, o equilíbrio do Pantanal, assim como da maior parte dos ecossistemas, ele é muito frágil. O Pantanal depende permanentemente das cheias da bacia do Paraguai para inundar aquela região e manter o ciclo natural daquela área, inclusive até para fertilizar naturalmente as pastagens daquela região. Como o desmatamento tem sido muito acirrado, uma quantidade muito grande de áreas que antes inundavam não inundam mais, há muitas nascentes que secaram, afluentes que deixaram de existir, porque às vezes você vê assim, o Rio Paraguai é um rio imenso, mas como todos nós sabemos, um rio se torna imenso em função dos seus rios tributários, ou seja, dos seus afluentes. São pequenos rios e riachos que vão correndo em direção, né, à calha do rio principal e que o torna grande e caudaloso. Né? Um rio não nasce grande e caudaloso. Ele se torna, né, dessa forma em função das centenas ou milhares de afluentes e subafluentes que ele tem. Então, quando se desmata a região da nascente de um pequeno rio, por exemplo, né, que é um subafluente, por exemplo, do rio Paraná ou do rio Paraguai, isso vai secando o rio principal. Né? Então, essas questões elas são fundamentais e elas precisam ser entendidas. No Brasil, e aqui vale a gente frisar isso, uma outra região que vem sendo muito degradada é o Cerrado brasileiro, também em função do avanço da agropecuária. Não sei se você lembra, talvez quando você estudou, você já talvez tenha lido algum texto assim, dizendo que o Cerrado brasileiro, a região centro-oeste mais ou menos do Brasil, é que o Cerrado ele avança também no sudeste, na Amazônia e até uma parte do nordeste, né, faz parte do bioma do Cerrado. Talvez você já tenha ouvido a expressão, ou lido em algum lugar, que o Cerrado brasileiro é a caixa d'água do Brasil. Por que é que se cunhou essa expressão do Cerrado como caixa d'água do Brasil? Porque a maior parte das grandes bacias brasileiras, elas nascem na região do Cerrado, elas nascem na região central do Brasil. Exemplo, o rio Tocantins-Araguaia nasce na região do Cerrado. O Rio São Francisco, as suas primeiras nascentes são no Cerrado. O Rio Paraná e o Rio Paraguai, as primeiras nascentes são na região do Cerrado. As nascentes dos afluentes da margem direita do Rio Amazonas nascem no Cerrado. Então, por isso, o Cerrado seria considerado a grande caixa d'água do Brasil, porque ele distribui água para o Brasil inteiro.
Então é um bioma que vem, né, sendo gradativamente devastado e que já está afetando muito o volume desses rios e o ciclo hidrológico natural desses rios, né? Sendo que a bacia do Paraná e a bacia do São Francisco são as duas maiores produtoras de energia do Brasil. Por exemplo, o Espírito Santo, nós sabemos, nós vamos falar um pouco sobre as bacias aqui do estado do Espírito Santo. O Espírito Santo só tem pequenas bacias, né? O estado do Espírito Santo não é banhado por nenhuma dessas grandes bacias e nem atravessado por nenhum dos principais rios brasileiros. Então a energia produzida aqui no Espírito Santo ela é muito pequena. Nós temos hidrelétricas no Rio Jucu, no Rio Santa Maria, mas são pequenas hidrelétricas. Assim, o percentual que essas hidrelétricas produzem de energia para o estado do Espírito Santo é ínfimo. A maior parte da nossa energia vem de outros estados. É claro que hoje o nosso sistema elétrico ele está interligado, né? Ele está interligado. Então, assim, nós recebemos energia. Né? Assim, se você olha para a lâmpada da sua casa nesse momento e pensa assim, de onde será que está vindo essa energia? Está vindo de várias usinas, na verdade, né? Porque o sistema está interligado, mas vem de usinas como Furnas, em Minas Gerais, vem de usinas como Itaipu, lá no Paraná, né? Que são usinas hidrelétricas localizadas nessas grandes bacias. Então, preservar os grandes biomas é fundamental para que você consiga preservar essas grandes bacias e consiga permanecer produzindo energia, né? Quando a gente fala do consumo de água por setor, né? Assim, quais são os setores que mais consomem água no Brasil? No Brasil não, no mundo, tá? Essa estatística vale para praticamente todos os países do mundo. 70% da água consumida, ela é consumida pela agropecuária, sobretudo pela agricultura, em função da irrigação. Então, assim, 70% de toda a água consumida no Brasil é consumida pela agropecuária. 22% da água é consumida pelo setor industrial. E apenas 8% dessa água é consumida de forma doméstica. Portanto, toda vez que a gente fala assim, nós precisamos economizar água, nós precisamos economizar água. Então, assim, na minha casa eu posso fazer um uso racional da água, né? Eu posso tomar banho mais rápido, eu posso fechar a torneira enquanto, né, eu me ensaboo, eu posso reduzir a forma, né, de lavar roupa para não desperdiçar tanto. Então, assim, e isso é importante, é óbvio que isso é importante que a gente faça, né? Mas não é o consumo doméstico o maior responsável pelo consumo total de água. Portanto, nós precisamos reduzir o consumo também na indústria e na agropecuária. E isso só seria viável, né, se a gente reduzisse o consumismo. Na verdade, o consumismo é o grande vilão tanto da poluição, da degradação ambiental e também do excesso de consumo de água. Porque, assim, só alguns dados para você ter uma noção. Para produzir 1 kg de açúcar, são necessários 1.500 litros de água. Quer dizer, até chegar ao quilo de açúcar na sua casa, foram gastos 1.500 litros de água. Para produzir uma camiseta de algodão, dessas comuns, tipo Hering, são necessários 2.700 litros de água, desde a irrigação do algodão até essa camisa ser produzida. A carne bovina é o mais assustador. Para produzir 1 kg de carne bovina, seriam necessários 15.500 litros d'água. Para produzir um copo de cerveja, seriam necessários 75 litros de água. E para produzir uma calça jeans, que todos nós usamos, são necessários 5.190 litros d'água. E um carro, 400.000 litros d'água em média. E para produzir uma simples e deliciosa barra de chocolate, 1.700 litros d'água. Então, assim,
Isso é um exemplo de como o consumismo tem tudo a ver com a questão da diminuição dos recursos hídricos, da poluição, da degradação ambiental, enfim. Por isso é tão importante, né, assim, que a gente tenha preocupação com todas essas coisas, mas que a gente se preocupe com o consumismo. Porque quanto mais as pessoas consomem, tanto maior será o volume de água necessário para produzir aquilo que as pessoas consomem. Então, assim, não é só a questão de quanta água eu uso para tomar banho, ou para lavar minha roupa, ou para limpar a minha casa. Mas quanta água eu consumo indiretamente quando eu compro mais do que eu preciso, né? Quando eu compro mais alimento do que o necessário, quando eu compro mais roupa do que o necessário, mais objetos do que o necessário, porque o grande volume de água está, de certa forma, embutido em tudo isso que a gente está falando. E como é que a gente muda o consumismo se o tempo inteiro você é estimulado ao consumismo? Por exemplo, nós deveríamos ser bombardeados todos os dias com mensagens nos nossos celulares, na TV, nos jornais, nos outdoor, tipo assim, economize água, consuma só aquilo que você realmente necessita, repense o seu consumo, né? Consuma racionalmente, porque o consumo é necessário, porque uma coisa, pessoal, é você falar do consumo. O consumo é necessário. Eu preciso comprar roupa, eu preciso comprar comida, enfim, eu preciso comprar móveis, então o consumo é necessário. O que nós estamos falando é do consumismo, que é um outro conceito. O consumismo é você consumir muito além daquilo que você necessita. E todos nós, ou a maioria absoluta de nós, consomem infinitamente mais do que nós realmente precisamos para viver. Então nós deveríamos, desde a hora que a gente acorda e liga o celular, já deveria vir uma mensagem. Lembre-se de consumir melhor, né? Consuma só o necessário, seja racional no seu consumo e tal, para a gente se lembrando disso o tempo inteiro. Ao contrário disso, quais são as mensagens que normalmente a gente recebe? Consuma isso, compra aquilo, compra não sei o que, compra esse alimento, compra aquela comida, compra essa roupa, compra aquele calçado, compre esse carro, compra não sei mais o que. Então assim, é o tempo inteiro, é um incentivo o tempo inteiro ao consumo e obviamente ao consumismo, que nos leva a consumir muito mais do que nós realmente precisamos. Então assim, por isso que eu sempre digo e dizia muito isso quando eu estava em sala de aula. Ou a gente repensa de fato a questão do consumismo, ou não há muita esperança da gente conseguir uma evolução grande nessa questão da preservação ambiental em todos os níveis. Seja a preservação das florestas, do solo, da água, até porque todas essas coisas estão interligadas, né? Não há nada separado nisso, né? Tudo está interligado. Quando a gente fala da questão do Espírito Santo propriamente dito, o Espírito Santo é um estado pequeno e nós não temos aqui grandes bacias hidrográficas. Todas as nossas bacias hidrográficas, elas fazem parte de um conjunto que são chamadas de bacias do leste. Então nós temos do norte para o sul, né, as principais bacias. A bacia do rio Itaúnas, a bacia do rio São Mateus, do Cricaré, do Guandu, a bacia do rio Doce, dos Reis Magos, a bacia do Santa Maria da Vitória, do rio Jucu, do rio Benevente, do rio Novo, do rio Itapemirim e do rio Itabapuana. Temos outras também menores, mas essas estariam entre as principais. A bacia do rio Doce, o Rio Doce, lembrando que nasce lá em Minas Gerais, é uma referência no sentido de que ele divide o norte e o sul do estado, né? O Rio Doce, ele é o maior rio capixaba, né? Ele corta todo o Espírito Santo no sentido oeste-leste e é o nosso maior rio. E, assim, o estado do Espírito Santo não é um estado muito rico em lagoas, se destacando só, né, um grande número de lagoas no município de Linhares, né, que tem aí as maiores lagoas do estado. Nos últimos tempos, 70% dos municípios do Espírito Santo, ou melhor, do Brasil, tiveram redução da sua superfície hídrica. Aqui no Espírito Santo, essa redução não foi tão grande, mas ela ocorreu também. E os municípios que mais tiveram redução, os 10 municípios que mais reduziram a superfície hídrica são justamente Linhares, que teve a maior redução, Colatina, Aracruz, São Mateus, Vitória, Conceição da Barra,
Serra, Rio Bananal, Guarapari e Marilândia. Esses são os 10 municípios que tiveram a maior redução de superfície hídrica nos últimos 30 anos, né? O grande destaque nisso foi o município de Linhares, que foi o que mais teve. Assim, para você ter uma ideia, a redução, segundo a pesquisa em Linhares, foi de 21.652 hectares, enquanto Colatina, que aparece em segundo lugar, teve uma redução de 3.022 hectares, quer dizer, uma diferença muito grande entre o primeiro e o segundo colocado, né? Os rios capixabas, então, eles não são de grande porte, mas eles são importantíssimos para a irrigação e o abastecimento. Então, essas bacias que eu relacionei aqui, todas elas têm uma importância significativa para o abastecimento de água nas suas regiões. No entanto, aqui eu queria destacar, até para falar dos problemas das demais bacias, que são muito parecidas, a questão da bacia do Rio Santa Maria da Vitória e do Rio Jucu. Essas duas bacias, como eu falei, a maior bacia é a do Rio Doce. Mas as duas bacias mais importantes em termos de abastecimento de água no Espírito Santo, em termos de quantidade de gente que depende delas, é o Rio Santa Maria da Vitória e o Rio Jucu. Essas duas são as duas principais bacias, porque elas abastecem toda a Grande Vitória. Além de abastecer os municípios onde elas nascem, por onde elas passam, elas abastecem toda a Grande Vitória. Então, por exemplo, o Rio Santa Maria da Vitória nasce lá em Santa Maria de Jetibá, ele já tem uma importância, ele e os seus afluentes, obviamente, em abastecer aquele município, que é o principal produtor de hortifruti grangeiros do estado. Ele corta Santa Leopoldina e depois chega aqui na Grande Vitória. O Jucu, que tem duas nascentes, né? Nasce em Marechal e em Venda Nova, afluentes passam por esses municípios, passam por Domingos Martins, Viana e chega aqui na Grande Vitória. O Jucu, ele é maior do que o Rio Santa Maria e ele tem uma importância maior do que o Santa Maria também. Mas os dois juntos, eles abastecem cerca de metade da população do Espírito Santo. Somando a população da Grande Vitória, sobretudo dos municípios da Serra, Cariacica, Vila Velha e Vitória, mais os municípios por onde eles passam, eles abastecem cerca de 2 milhões de capixabas, tornando-se assim as duas principais bacias. E aí, eu vou pegar o exemplo dos dois, mas isso serve para qualquer outra bacia do Espírito Santo, tá, pessoal? Esses dois rios passam uma grande parte do tempo com um volume de água abaixo do nível normal. Por quê? Excesso de consumo, assoreamento, desmatamento, que acontece no Rio Doce, que acontece no Rio Benevente, que acontece no Rio São Mateus, que acontece no Reis Magos, que acontece no Rio Itaúnas, é tudo a mesma coisa. E aí, eu não sei você que está me ouvindo e me assistindo aí, não sei, né, da onde é que, né, as pessoas são, mas se você pensar assim, o que tem sido feito efetivamente nos últimos anos para recuperar e preservar o rio que abastece a minha cidade, o meu município? Até porque tem um outro dado também, pessoal. A maioria das pessoas não tem a menor ideia de onde vem a água que sai na torneira da casa delas. Eu sempre brincava em sala de aula dizendo que uma boa parte das pessoas acham que a água que ela usa sai da parede da casa dela, sai da parede do prédio dela. Ela não tem noção de onde é que essa água vem e qual o processo que ela passa até chegar na sua torneira, no seu chuveiro, para você fazer o uso na sua casa. Então muita gente desconhece a situação dos rios e das bacias, né? Por isso, muitas vezes, muitos municípios entram em estado crítico. Nós tivemos uma seca muito prolongada, estamos atravessando uma seca novamente, mas todo mundo lembra lá por volta de 2014, 2015, 2016, uma seca que, né, abrangeu o estado inteiro praticamente, com racionamento de água em quase tudo quanto é lugar. Então assim, claro que a seca, ela agrava a situação. Mas a falta de água, ela acaba se dando porque esses recursos estão muito mal preservados e pouco recuperados. Então, olha só, eu me lembro na época, assustou muita gente, né, essa seca pelo estado inteiro, as cidades faltando água, etc. Mas aí, de lá para cá, o que foi feito para recuperar as nascentes desses rios?
O que foi feito para reduzir o assoreamento? O que foi feito em termos de reflorestamento nas matas ciliares? As matas ciliares são aquelas matas que deveriam estar nas margens dos rios. Elas são fundamentais para preservar os rios. Observe, pessoal, que grande parte dos rios, né, se você olha a questão do Rio Doce, ou do Rio Santa Maria, ou do Rio Jucu, de tantos rios capixabas, grande parte dessa mata ciliar não existe mais. E muito menos está havendo um reflorestamento para reduzir essa situação. Então, pouco tem se feito no sentido de recuperar os rios capixabas. E a grande vitória, que depende maciçamente da água do Jucu e Santa Maria, se esses rios não forem preservados, ou melhor, se eles não começarem um processo de recuperação mesmo das nascentes, das matas ciliares, é óbvio, são favas contadas, que daqui a alguns anos vai faltar água permanentemente na Grande Vitória, porque esses rios não darão conta, obviamente, de abastecer esse volume de gente, as indústrias, com essa situação de degradação que eles passam. Aqui tem algumas perguntas, ou são colocações, né? Assim, boa noite, deputado. O senhor conhece o projeto Produtores de Água do município de Extrema, cidade de Minas Gerais, uma iniciativa municipal bem interessante. Aqui no Espírito Santo nós também temos programas assim, né? Que visam a recuperação, né, de nascentes e tal, que usam, né, essa questão do termo produtores de água também, e temos até fundos, como o Fundágua, por exemplo, aqui no estado do Espírito Santo, que é para auxiliar a esses produtores rurais, onde tem matas nativas, onde tem nascentes e tal, a preservar e recuperar as nascentes. Só que muitas vezes esses programas têm falhado, né, e muitas vezes os produtores demoram a receber o auxílio que precisa, o incentivo que precisa. Então nós temos até projetos também, eu não conheço desse município, Bruno, especificamente, mas nós temos programas aqui no estado também, mas que não funcionam muito bem. A Judite está dizendo aqui, muito triste a falta de consciência ambiental, com certeza, e ela é generalizada, né? O Flávio diz, deputado, temos um rio que passa pelo Vale do Orobó, que está secando há vários anos, sem mata ciliar, não vejo nada sendo feito pelo governo do estado. Aquilo que eu falei, o que tem sido feito é muito pouco, na verdade, né? E nós temos em vários lugares rios que estão se tornando intermitentes. Eu não conheço especificamente esse que você está falando, você não mencionou a localidade, né, em que município que fica, mas assim... nós temos vários pequenos rios já aqui no Espírito Santo que eles se tornaram intermitentes, ou seja, eles só correm na época da chuva. E isso é uma tendência que parte cada vez maior dos afluentes, subafluentes, sobretudo dos rios capixabas, que eles venham a se tornar cada vez mais intermitentes, ou seja, de só correr na época em que que ocorra chuvas, né? Seria uma boa comentar sobre as práticas sustentáveis e conservacionistas dos solos, como barraginhas, terraços, caixas secas, que retêm água no solo e, consequentemente, abastecem mananciais e aquíferos. Aqui no Espírito Santo, tem bastante dessas práticas, porém precisamos intensificar, principalmente em nossas pastagens degradadas. Olha só, todas essas questões de construção de barragem, terraço, caixa seca, claro que elas são iniciativas que contribuem para, vamos dizer assim, aumentar a segurança hídrica de abastecimento de água em determinadas áreas. Mas elas não resolvem no sentido ambiental da situação. Porque se eu não conservo as nascentes, que é da onde vem a maior parte da água que as pessoas precisam, então assim, vai chegar um dia que caixa seca, barragens, etc., não vão funcionar mais. Porque eu preciso manter e aumentar as nascentes. E a gente tem, e é comprovado, por exemplo, que áreas, por exemplo, que foram degradadas ambientalmente, sobretudo onde não tem mais vegetação, se você faz reflorestamento em áreas onde já existiu nascente, que essas nascentes voltam a funcionar, elas voltam a correr novamente. Isso é mais do que comprovado em várias regiões onde experimentos, né, de reflorestamento foram feitos.
E aqui no Espírito Santo, tanto no norte quanto no sul, nós temos extensas áreas de pastagens com solo começando a ficar degradado. O sul do estado, por exemplo, que é uma região de ocupação muito antiga, às vezes você passa em parte de alguns municípios que você passa quilômetros e quilômetros sem avistar um único pedaço de mata. Não existe mais. E você vê que parte do solo está ficando degradado. Você vê imensas crateras abertas pela enxurrada, né? Você vê ali, né, ravinas, você vê esses fenômenos provocados pela erosão, e que isso precisa ser recuperado. Então nós precisamos de pensar numa recuperação. Então, Felipe, essas técnicas que você falou, elas podem melhorar, né, a segurança hídrica, mas assim, no sentido ambiental de preservar os recursos hídricos e recuperá-los, elas acabam não funcionando a longo prazo, né? Por isso, os programas de recuperação dos mananciais, das nascentes, das matas ciliares e tal, elas se tornam fundamental, tá certo? Bom, tem mais alguma pergunta, pessoal? Eu espero então ter esclarecido um pouco a situação, né? Tanto de um panorama geral, né, dessa questão de por que está se dando a redução dos recursos hídricos e qual é a situação do estado do Espírito Santo, né? Nós, com as nossas pequenas bacias, todas elas carecendo hoje de um aceleramento dos processos e projetos de recuperação, tá certo? Pessoal, olha só, na semana passada nós falamos sobre o Afeganistão, aí muita gente pediu que eu continuasse falando sobre o Afeganistão e tal, mas só que assim, eu achei que não necessitaria, mas enfim, mas se for o caso, a gente volta a falar sim, com certeza. E eu gostaria de pedir a vocês que têm nos acompanhado também, que vocês mandem sugestões de temas, né? Às vezes tem temas importantes e interessantes que as pessoas gostariam que a gente debatesse aqui, que a gente falasse, que a gente discutisse, e nós às vezes optamos por falar de alguma coisa que às vezes não é de tanto interesse. Então, se vocês tiverem qualquer tema que vocês acham que seria interessante, né, que a gente falasse, pode enviar para a gente pelo Instagram, pelo Facebook, como sugestão, que estamos abertos a elas, ok? Eu queria agradecer mais uma vez a participação de todos vocês, tá certo? Obrigado. Se vocês gostam das nossas conversas aqui, divulguem para os seus amigos, compartilhem com seus amigos, convidem os seus amigos, eu agradeço. E estamos aqui à disposição para as sugestões de vocês, ok? Uma boa noite a todos, muito obrigado mais uma vez, um grande abraço e até semana que vem, se Deus quiser.